vocês. A aula de hoje é para fazer algumas correções da lista de exercícios que eu enviei para vocês, mas antes eu queria falar sobre uma dúvida que o Gustavo me encaminhou a respeito da lista de exercícios que está na avaliação online de vocês. Então lá eu coloquei 2 exercícios que foram feitos em sala de aula, só que um pouco diferente do que está exatamente lá na lista. Então, um deles diz respeito à lei de Beer, é sobre espectrofotometria de absorção no ultravioleta, e é sobre, então, relacionar a absorvância com a transmitância, e depois também com a própria lei de Beer, que é o epsilon, né, a absortividade específica ou absortividade molar, o caminho óptico e a concentração. Então, no exercício, eu falo sobre um complexo colorido. Vocês têm a informação para que possa ser calculada a absortividade específica e que possa também ser relacionada a transmitância e absorvância, tá bom? Só para então dar uma ajuda aí, dar uma dica. Eu fiz um exercício igual, só que não falava de uma faixa de absorvância, uma faixa de concentração, mas é igual que foi feito em sala de aula, tá bom? E eu também fiz uma pergunta a respeito de um assunto que eu falei em sala de aula, que é por conta, então, das duplas ligações. Por que as moléculas com maior número de duplas ligações têm uma absortividade maior e também uma absorvância maior? Então, eu expliquei para vocês em relação ao diagrama de transição eletrônica, porque a absorção da luz, na verdade, e a emissão estão relacionadas com as transições eletrônicas, que são possíveis relacionadas com a própria distribuição daquela molécula. E aí, eu coloquei para vocês, essa daqui é uma apostila que vocês têm, né? Que eu enviei para vocês. E aqui, então, tem essa explicação e tem uma comparação para que fique mais fácil entender. Então, aqui a gente tem a acetona, que tem uma dupla ligação aqui, C-O, e a gente também tem a metilvinilcetona, que tem duplas ligações aqui também, né? Então, dupla ligação alternada aqui, ó, C-O e o C-C. E por conta, então, dessas duplas, que é uma conjugação pi, ocorre uma diminuição da energia envolvida entre os orbitais. E quanto menor a energia envolvida, então mais facilitada vai estar a transição eletrônica. Aqui, a diferença de energia é maior, então ocorre a transição eletrônica, mas ela é menos pronunciada, né, do que aqui aonde o nível de energia está mais próximo. Quando eu vou aumentando as duplas ligações, o que acontece é justamente isso. Então, eu vou diminuindo mais as energias envolvidas nas transições eletrônicas e, por isso, eu vou, então, aumentando a absortividade, que é uma característica da molécula, e ela vai se tornando, então, uma molécula que absorve mais na região do UV e na região do visível também. Então, aqui, ó, nessa tabela tem exatamente essa situação. Então, aqui tem 2 duplas, a absortividade é 15.000. Aqui, eu tenho uma quantidade bem maior de duplas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. A absortividade já passou para 138.000. E o comprimento de onda máximo vai também ficando maior, porque vai se direcionando para a região do visível. A região do UV começa em 190, mais ou menos, e termina em 370, mais ou menos, e aí começa a região do visível, até os seus 700 nanômetros. Então, conforme maior o número de conjugações aqui, maiores as quantidades de duplas alternadas, mais aquela substância absorve e mais também ela vai ter comprimentos de ondas maiores de absorvância, porque ela vai começar a se tornar colorida, inclusive, e mais colorida ainda, tá bom? Então, eram
essas duas dúvidas aí da lista que está na avaliação online. Eu prorroguei o prazo até quarta-feira, né? Então ainda dá tempo. Quem assistir esse vídeo, é claro, né? Até quarta-feira. E tem outros comparativos nessas apostilas que eu enviei para vocês, ok? Então, deixa eu falar especificamente agora sobre a aula de hoje, que é de infravermelho. E eu queria fazer a correção dessa lista aqui, que também está lá no portal, que foi uma atividade que vocês fizeram já, entregaram, né? E que era para estudar. Então, falando um pouco do infravermelho, eu queria só destacar alguns aspectos. Eu fiz algumas correções, não acabei de corrigir a lista de todo mundo que me entregou, corrigi a anterior, né? E fiz lá vários comentários. Espero que vocês consigam ver. E a maioria fez ou procurou, não sei bem, mas acabou acertando as moléculas que tinham naquela primeira lista de infravermelho. Nessa lista que está aqui, então eu tinha uma expectativa do entendimento um pouco maior, porque aqui eu já tinha dado uma aula sobre interpretação e tal. E eu, na verdade, fiz a correção de algumas pessoas e vi algumas coisas que podiam não ter sido erradas. Então, vamos recapitular um pouco de base aqui do infravermelho. Existem algumas bandas no espectro que elas são bem mais marcantes do que outras. Quando eu quero identificar uma molécula que é dona daquele espectro de infravermelho, eu não preciso conhecer todos os estiramentos. Se eu fizer a interpretação com 5 bandas e essas 5 já me derem a identificação da molécula, está ótimo. Se só com 3 eu já souber a molécula, também está ótimo. Mas quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu preciso saber alguns detalhes, aí eu vou aumentando o número de bandas e a minúcia dessa interpretação. Alguns detalhes, então, que eu estou assim destacando para vocês que devem e que merecem uma atenção maior. Então, a banda do OH é uma banda que vocês devem lembrar de cabeça, e a banda da C-O, da carbonila. Por quê? Porque elas fazem parte de um conjunto de moléculas importantes e porque elas são realmente bandas bem marcantes no espectro. Então, a banda de OH, ela é larga, ela é intensa, então ela vai quase até embaixo aqui, e ela, então, vai ser bem diferente das outras. Pequenos sinais. Então, os sinais bem pequenininhos aqui em cima não são de OH, mesmo que estejam nessa região de 3.500 aqui. Por quê? Porque nessa região de 3.500, 3.200, só vai ser OH se tiver essa característica de uma banda bem larga e intensa. Se não tiver essa característica visual aí, é porque deve ser uma ligação do tipo CH. E ela é bem pequena mesmo, é um risquinho, uma coisa bem sutil. Então, só vai ser OH se for assim. E essa vocês devem saber reconhecer. Ela pode, inclusive, ser até maior ainda, mais larga ainda do que o que está aqui. Mas não é uma banda fininha, não é só um risquinho, tá ok? E outra que é bem característica é da carbonila, que está na região de 1730, 1680, 1650 mais ou menos, e tem um perfil também bem intenso, só que ela é mais fina, né, e intensa. Então essas duas são bandas que a gente não deve esquecer. Fora isso, não precisa decorar nada, né? Basta utilizar então algumas tabelas ou aquele diagrama que tem no artigo que eu enviei também para vocês. Então, tem tabelas que vão dizer as principais regiões aqui que eu devo saber reconhecer ligações. O OH, como eu falei, aqui ó, na região 1650, 1200, 1300, 3650, 3200, 3300,
até 2500, alguma coisa assim, deve ser do OH. Mas ela é intensa, larga e bem característica. Tá escrito aqui, ó, forte e larga. Se for nessa mesma região, 3.500, 3.300, mas não for intensa nem larga, pode ser um NH. E pode também ser um CH, se for nessa mesma região, mas for média ou pequena, tá ok? Então, isso é importante também. Aí, aqui a carbonila, 1780, 1650 é forte. E essas tabelas trazem, então, outras bandas que podem, então, também ajudar bastante na interpretação. Ó, só para voltar ao assunto do OH. Então, aqui é um OH, também é bem largo. Aqui tem um OH, também é bem largo. Então, é uma banda muito característica, né? Não dá para confundir. É um OH e é, então, bem largo. Tá bom? Bom, vindo aqui para a lista de exercício. Então, eu tinha pedido no primeiro exercício dessa lista que vocês construíssem uma tabela indicando algumas regiões de estiramento. Basta, então, consultar algumas dessas tabelas que eu enviei aí para vocês. Às vezes tem pequenas diferenças, então, é 3.650, é 3.600, é 3.300, é 3.250, mas essas pequenas variações não tem problema, tá? Escolha uma tabela e use como referência. Então, aqui basta vocês indicarem, por exemplo, eu estou pedindo o estiramento OH, então vocês vão colocar aqui qual que é a banda de absorção. Tá aqui, por exemplo, ó, 3.650, 3.200, quando for um OH de álcool, 3.300 a 2.500, se for um OH de ácido carboxílico. Isso medido em número de onda em centímetros a menos 1. A banda do NH, vocês podem procurar aqui também nessa tabela, 3.500 a 3.300, só que é uma banda média, de largura média. E assim, vocês podem também completar as outras aqui, usando essas tabelas que vocês têm no material que eu já enviei teórico para vocês, tá? O exercício 2, aí já começa a interpretação dos espectros. Então, aqui eu tenho 4 estruturas e eu coloquei alguns espectros e a ideia, então, era que vocês conseguissem reconhecer quem que é o dono de cada espectro desse. Para fazer isso, precisa interpretar o espectro inteiro? Não necessariamente. Quer dizer, se com alguma indicação já eu puder fazer a relação, basta uma banda e tá feito o exercício. Esse caso aqui, então eu tenho 4 moléculas, somente uma tem uma hidroxila. Eu acabei de falar para vocês que a hidroxila tem um sinal que é muito especial, bem característico. Quando eu olho esses espectros que estão aqui, para que eu possa reconhecer as estruturas, tem algum deles que tem uma banda que parece de hidroxila, que eu acabei de mostrar aqui do lado para vocês? Tem. Então, é justamente o primeiro espectro e é o único que tem essa banda larga e intensa nessa região logo do começo, em 3.500, 300, alguma coisa assim. Então, eu não preciso fazer mais nada. Se eu quiser, é claro, né, dá para conferir o resto, mas com uma única banda eu já sei que esse primeiro espectro é da molécula, então, aqui, essa molécula que tem o OH no anel aqui, tá bom? Então, basta que vocês identifiquem, se quiser numerar, né? Então, 1, 2, 3, 4, então esse daqui é a estrutura 3, ok? E já eliminamos um. Ficamos agora com 3 espectros e 3 moléculas. Essa daqui tem um aromático e tem uma parte alifática. Essa daqui tem uma carbonila e essa daqui tem um grupo aromático, mas também tem um grupo
NH, que é de uma amina primária. As aminas primárias eu consigo caracterizar bem. O aromático, que é, aqui ó, vamos voltar, que é para substituído, como esse caso, eu também consigo caracterizar bem. Se ele é meta, como está aqui também. Esse daqui eu nem preciso porque eu já identifiquei, mas se eu quisesse confirmar, eu também confirmaria esse orto aqui. E eu também consigo ver facilmente a banda do C-O. Então, o que eu vou fazer? Eu prefiro usar, não tabelas desse tipo, mas eu gosto desse fluxo aqui, do artigo que eu enviei para vocês. Então, eu vou começar justamente aqui em cima, na carbonila. O primeiro espectro eu não preciso, porque eu já fiz, né? Já sei quem é. Eu vou procurar carbonila nos outros. Então, aqui tá pequenininho para mim, então tá até um pouco difícil de enxergar. Mas não tem carbonila nesse espectro aqui, ó. Por quê? Porque aqui é 2, aqui é 1500 e a carbonila está na região de 1820, 1630. Então, tinha que ter alguma banda intensa aqui e não tem. Então, esse espectro aqui eu já sei que não é daquele composto que tem a carbonila. Aqui eu tenho uma banda que está, ó, CC2, e esse é 1500, quer dizer que aqui é 1700, aqui é 1800, então ela está mais ou menos em 1730, alguma coisa assim. Então essa pode ser de carbonila. Aqui está em 1610, também quase poderia ser, mas vamos olhar o que tem no resto daquela molécula com a carbonila. Bom, tem só uma cadeia aberta, não é aromático, e tem uma dupla ligação aqui. Uma dupla ligação eu vou achar aqui, tem uma banda média de 2 a 4 bandas, de 1600, 1580, 1500, 1450. Então, teria uma carbonila e também uma outra banda que pode ser 2 a 4 nessa região próxima aí de 1600 e tal. Aqui não tem, porque só tem uma outra banda aqui. Então, o espectro daquele que tem a carbonila deve ser esse daqui, porque aí sim eu tenho outras bandas nessa região, né? E inclusive a carbonila deve estar um pouco sobreposta aqui com o próprio C-C. O que mais que eu tenho então? Então aqui, ó, eu vou procurar CH também, né? Porque nessa molécula tem CH. E eu sei que um CH de alceno, quer dizer, tá em 3,100 a 3. Tem banda aqui, tá vendo? E também tem uma parte que é um alcano, de 3 a 2,840. Tem também banda aqui, que está um pouco abaixo de 3. No alcano, eu ainda acho um CH3 aqui, 1450. Um CH3, 1375. E um CH2. Então, devem ser essas bandas aqui, ó. Tá? Só para a gente conferir, se está certa a nossa interpretação, a gente tem que ver se não está pegando, então, a bandinha de ninguém. Por quê? Porque esses dois aqui que estão faltando também tem aromáticos, então também tem C-C desse tipo aqui que é deslocalizada. Mas eu precisava desse aqui, ó, C-C,
que é muito próximo. Então, esse daqui é uma banda só, 1680, 1620. Então, vamos ver se não tem... Esse daqui tá mais perto de 1500, esse está em 1700 e tem essa daqui que está em 1600. Aí ele tem só isso daqui. Então, deve ser essa daqui, a nossa molécula. Aí sim, então a gente estava confuso, né? Entre esse e esse. Mas como o outro tem também C dupla C, só que aí sim tem que ser esse aromático, porque a ligação parcialmente aqui, que é do anel aromático, de 2 a 4, e aqui tem mais bandas nessa região, e aqui não, só tem uma que deve ser do C dupla C aqui, e tem a carbonila bem estreita e bonitinha aqui. Então, esse espectro aqui é desse daqui, que é o 4. Então, esse daqui é do 3. E esse daqui é do 4. Não tem nada nesse começo aqui que seja muito pronunciado, né? E esse daqui é de um aromático, mas ele tem aqui, ó, esse dupleto. Tá vendo esse dupleto aqui? Esse dupleto é característico de uma amina. E se é uma amina primária, então a gente está aqui no NH, é uma amina primária, é que a amina primária está aqui desse lado, né? Eu estava olhando com carbonila, mas não tem carbonila, amina primária, dupleto, 3,600, 3,200 de fraca a média. Então, é um dupleto, amina primária. Aí aqui eu posso, né, confirmar vendo se tem também uma ligação CN. Então, uma ligação CN de uma aril-alquil-amina pode estar em 1350, 1250, 1280, 1180. Então, tá aqui, ó, nessa região aqui. Aqui é o 1000, né? Aqui é o 1100. Tem alguma coisa. Então, 1180. E aqui é o 1280. Então, a gente tem como indicativos o dupleto da amina primária, a ligação CN, que está aqui, a carbonila, né, que a gente já sabia que tinha, a ligação que é do C dupla C, só que parcial, que é do anel aromático, de 2 a 4 bandas, nessa região desde 1400, então aqui é 1400, né, menor que 1500. 1450, 1500, 1580 e 1600, tá? Então, é isso aqui. Então, esse espectro é, portanto, desse segundo composto aqui. Então, esse é do terceiro. Esse daqui é do quarto composto. E esse é do segundo composto. Qual espectro sobrou? Sobrou esse daqui. Esse espectro aqui não tem carbonila. Tem só um estiramento aqui e tem um aqui na região de 800. Então, não tem outra molécula, mas só para confirmar, deve ser justamente desse grupo aromático com 2 substituições. Aí a gente confere. Então, aqui tem CH? Tem. Está na região de 3000. Tem de aromático? Tem, 3100 a 3000.
Do aromático, vamos ver. Se fosse aquele lá, é uma única banda de 800 a 860. Realmente, a gente tem uma única banda nessa região e é em 800 aqui. O que mais? O C dupla C, aqueles que a gente já viu, 1450, 1500, 1500 e 1600. Então, aqui eu tenho 1450, aqui eu tenho 1500, é de 2 a 4. A gente já só está vendo duas aqui, porque essas são pequenininhas. Mas basta para a gente, então, correlacionar com a primeira molécula. Ok? Eu vou também anexar, né, fora o vídeo, a resposta na lista mesmo, marcada, mas só para vocês acompanharem, então, a resolução. Aqui eu fui direto pelo OH, então é o terceiro. Aí eu fui aqui direto pelo NH, mais a informação do aromático aqui, e descobri que esse é o da amina, que é o segundo grupo ali. Aí eu peguei a carbonila, que era esse, bem intenso aqui, e não tem aromático aqui, né? Então, é essa molécula. E esse daqui, então, ficou por último, e eu vi que é desse daqui, que tem um aromático, dá para ver por esse estiramento, e que ele é para substituído, porque tem essa banda, então, aqui na região de 800. Ok? Bom, aí aqui, considerando as estruturas a seguir, que é o exercício 3, indique para cada uma delas que picos de absorção na região de infravermelho são esperados. Basicamente o que a gente acabou de fazer. Então, o que eu esperaria encontrar no espectro dessa molécula? Uma carbonila. Então, eu vou marcar lá, uma carbonila de 1820 a 1630. O que eu esperaria encontrar? Fora isso, o que mais que eu esperaria? O CH, que são essas bandas aqui, e só. O que eu esperaria aqui? Eu esperaria a carbonila e também um OH, que é uma banda intensa e larga, na região de 3.500. O que eu esperaria aqui? Um C dupla C, 1680, 1620, de um alceno, e também CH, que eu vou reconhecer aqui como um alceno também. E posso detalhar a parte também do CH3 e do CH2. Aqui seria só o OH com o resto alifático, né? Então CH2 e CH3 seriam as bandas que eu ia esperar, e é só colar aí as informações dos estiramentos. E aqui então a carbonila e também CH3 e CH2, a ligação CH e as suas, então esse pedaço aqui, né, do CH, e o seu detalhamento aqui de CH3 e CH2. O exercício 4 eu fiz numa outra videoaula, fiz a interpretação inteira. Aí o exercício 5, eu queria que vocês descobrissem, né, qual espectro é orto, meta ou para, chileno. Então aqui é orto, aqui é meta e aqui é para. O que muda no espectro de infravermelho? A gente viu aqui no exercício anterior que era um para. Então eu vi que tinha uma banda só. No para tem uma banda de 860 a 800. Se for 1,3, que é meta, tem duas bandas. Uma vai estar entre 810 a 750 e a outra de 735 a 680. E se for o orto, vai ter uma banda também, mas vai estar de 770 a 735. E se for mono substituído, tem duas bandas nessas regiões listadas aqui. Tá bom? Então, eu não preciso fazer a interpretação inteira desses espectros aqui, que são do chileno. Os três são chilenos.
Então, eu estou vendo aqui essa parte do aromático, que é a ligação CH, né? Estou vendo o C dupla C aqui também. Mas eu preciso olhar essa região do 800 e do 700 para ver quem que é o orto, quem que é o meta e quem que é o para. Tá vendo que aqui tem um dubleto? Então, aqui tem duas bandas. Aqui, nessa região, então, só tem uma banda. E aqui, nessa região, também só tem uma banda. Então, não é difícil, porque o meta é o que tem que ter duas bandas. Portanto, quem que é o espectro do meta? É esse aqui. Então, esse é o espectro do meta chileno, né? E aí, eu preciso olhar entre os dois que sobraram, quem que tá maior e quem que tá menor, porque o para é 860 a 800 e o orto é 770 e 735, a região dele. Então, aqui é 1000, aqui é 900, aqui é 800. Nesse daqui de baixo, aqui é 900, aqui é 800, aqui é 700, então tá 750. Esse tá menor do que aquele. Então, esse daqui é o característico do orto, que é esse estiramento menor. E esse daqui, então, é o do para, que é o que está em 800 centímetros a menos 1. Ok? Então, eu vou ter que dizer para vocês que não é tão difícil quanto parece ser. Quando a gente pega as dicas e quando a gente pega o jeito, infravermelho acaba não sendo tão difícil não, tá? Com a prática, com o treino, a gente acaba se acostumando com algumas situações. Ok, pessoal? Pessoal, então, fazendo agora o último exercício aqui com vocês. Esse daqui é para interpretar o espectro, né? Então, a gente tem aqui a fórmula molecular, né? Que deu origem a esse espectro aqui. Eu quero saber a estrutura, então. Quero saber a fórmula estrutural. Aí, fora o próprio espectro, tem as bandas com muito mais exatidão, né? Do que a gente olhar pela escala, que fica mais difícil. Então, tem essa informação também. Como que é o procedimento? Então, aqui a gente tem que começar primeiro fazendo o IDH. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar o IDH da molécula, transformando em um alcano. Então, a estrutura é C6H6. Se fosse um alcano, então eu vou subtrair aqui como se fosse um alcano, então seria C6H, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Então, 14. Essa subtração aqui vai dar 8. E aí, eu vou dividir, então, por 2. E o IDH é 4. A gente já sabe que é compatível, então, com o anel aromático. Porque a gente tem várias insaturações, né? E realmente temos 6 hidrogênios. Portanto, provavelmente o que a gente tem é realmente um anel aromático. E como substituinte, não tem carbono nenhum, porque eu tenho só 6 carbonos, que é o suficiente para formar o próprio anel. Mas eu tenho 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Aonde será que eles se encaixam? A hora que eu olho esse espectro, aqui no início eu tenho esse dublete bem caracterizado aqui, bem destacado. E um dubleto, eu falei para vocês aí no exercício anterior, que é típico de uma mina primária. Então, a hora que eu vejo aqui, ó, realmente, nessa região de 3.600 a 3.200, se eu tiver um dubleto, é uma mina primária. E tem o nitrogênio aqui e tem hidrogênio que está sobrando. Então, realmente deve ser uma mina primária. Mas tem mais um nitrogênio e um oxigênio. Dois oxigênios. Que grupo que a gente conhece que tem essa característica? Um nitrogênio e 2 oxigênios. Esse aqui, ó. Então, um NO2.
Aí, a hora que a gente olha os estiramentos, eles estão na região de 1570 a 1500 e 1380 a 1300, que é o grupo nitro. E nós temos realmente bandas nessa região aqui. Então, aqui é 1500, né? Então, aqui temos um exatamente em 1500 e um aqui menor que 1400, que deve ser esse de 1380. Então, é bem característico justamente do NO2 que a gente tem já como indicativo aqui. Aí, o que mais que a gente consegue visualizar? Nessa região aqui do 800, nós temos uma única banda. E a gente já percebeu que é um anel e que tem, então, uma amina e um grupo nitro. Provavelmente, então, é um anel com duas substituições. E aqui a gente consegue saber, então, que tipo de substituição que é. A hora que eu olho aqui, eu consigo ver que não é um meta substituído, porque eu não tenho duas bandas, que deve ser, então, um para ou um orto. Aqui em cima está falando exatamente o estiramento que está ali, que é 843. 843 está entre 860 e 800. Então, é um anel 1,4 substituído. Portanto, a resposta aqui para esse exercício é um anel. Eu acho que eu não vou ter uma forma simples de desenhar um anel aromático aqui corretamente, né? Vamos ver se eu consigo aqui representar, então, nosso anel aromático. Faz de conta que ele não tá pintado de azul, tá? E aí, então, eu teria uma ligação aqui na posição para um grupo, então, aqui, NH2, ok? E aqui desse lado, então, eu devo imaginar que eu tenho um grupo NO2. E é essa molécula aí que então deu origem a esse espectro. Pessoal, vendo fazer, pareceu difícil? Então, o que a gente fez? Conseguiu identificar aqui a amina primária, então tá aqui. Conseguimos ver o grupo nitro, que foi confirmado aqui com seus devidos estiramentos. Vimos que é um para. Pelo IDH a gente já viu que tinha um anel aromático, porque ele tem 4 insaturações, né? Não tem carbonila, mesmo porque não teria carbono para ter carbonila. Então, é a nossa única opção, tá bom? As outras bandas que estão aqui são bandas, então, do C+C aqui deslocalizado, que é do próprio anel aromático. E assim a gente já sabe e confirma que é essa molécula aqui, ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, então, a resolução desse exercício. Lembrando que essa lista de exercícios que vocês fizeram, ela era para estudo, eu fiz a correção, os que eu ainda não fiz eu vou fazer, eu faço comentários, mas eu não vou postar nota, ela serve só para
ser indicativo de presença e não de nota, tá bom? Abraços para vocês, me escrevam caso tenham outras dúvidas e até mais. Continuem se cuidando, continuem estudando. Abraços.